Olá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Na palavra do Senhor, eu vou passar uma palavra aqui bem rapidinho, né? Que eu gosto de fazer vídeos falando de Deus, porque assim, gente, tem tantas pessoas, né? Que postam coisas aleatórias, nada contra, né? Isso é normal, eu também posto. Às vezes não penso, às vezes eu vou compartilhar alguma coisa que eu achei interessante, legal. Mas é tão importante a gente usar as redes sociais, né, para Deus, para a gente às vezes ser usado, né, para alguém, né? Então assim, a gente tem que estar atento à voz de Deus. Deus pode usar qualquer pessoa para nós, então a gente tem que estar atento. Então às vezes um videozinho simples, né, como os meus, sabe, pode alcançar corações de pessoas. Então quando eu sinto vontade do meu coração de falar, eu falo, eu posto, eu gravo mesmo, porque a gente tem que usar essas coisas, né, para o reino de Deus. E isso não é querer se amostrar, isso não é querer, sabe? Tantas pessoas falam essas coisas e aí, sabe o que fica? Uma coisa. Então é certo você postar coisas aleatórias, é certo você ficar falando mal dos outros, é certo você criticar os outros. E aí é errado, né? Você usar algo, né, para o reino de Deus, algo para poder, né, direcionar, alcançar corações de pessoas através da palavra de Deus, né? Então fica aí, né? Fica aí um pensamento, né? Então, gente, olha, na palavra do Senhor vai dizer existe, né, um versículo bíblico que fala que Deus, ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus que pode mudar, transformar água em vinho, né? Deus vai falar na palavra dele que no dia daquele casamento aconteceu no casamento em que Deus, né, ele precisou falar com aquelas pessoas para que elas tivessem uma obediência, né, para que elas pegassem, né, vários tipos de pegassem vasilhas, né? Pegassem as vasilhas e colocassem as vasilhas lá para Deus transformar a água em vinho. Então, o que a gente aprende sobre isso, né? É que antes de Deus fazer algo na sua vida, muitas vezes Ele vai te pedir, Ele vai te dar uma ordem. Então, nós precisamos estar atentos à ordem, ao que Deus manda a gente fazer. Como que a gente quer que Deus faça algo na vida da gente diferente se a gente não está obedecendo, se a gente não está renunciando, se a gente não está, né, atento ao que Ele está pedindo? Então, no final da história, né, Deus ali, ele concluiu o que Ele queria fazer, Ele transformou aquela água em vinho, porque somente Deus pode transformar situações impossíveis. Deus pode transformar corações, Deus pode transformar comportamentos, Deus pode transformar tantas coisas. Então, só que antes disso Ele vai pedir uma ordem. Então, através dessa obediência, que as pessoas tivessem obediência, Deus vai precisar muitas vezes algo de você. Vai depender de você para Ele agir, vai depender de você obedecer para Ele fazer. E então é isso que, né, eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou bem dar essa palavra num videozinho dos meus videozinhos do TikTok. Então assim, eu acho muito interessante essa passagem, porque antes de Deus fazer algo, Ele vai precisar que você o obedeça, Ele vai precisar que você faça, Ele vai precisar muitas vezes que você tire algo da sua vida. E então esteja atento para o que Deus está te pedindo, porque Ele só vai fazer quando você estiver disposto a renunciar, a abrir mão de coisas, de pessoas, de trabalho, de tantas outras coisas, né? Às vezes a gente não entende, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que o Senhor ainda não sabe? Por que as coisas não estão dando certo? Não é que Deus não é que estejam dando certo. É que muitas vezes, antes dele fazer alguma coisa diferente, Ele vai precisar te tirar pessoas que vão te tirar de perto da presença dele. Até emprego, Ele tira trabalho que vão te tirar de perto dele. Ele tira muitas coisas, Ele tira Ele tira até casamento, Ele tira
ele tira a família, ele tira parentes, ele tira, sabe, ele te coloca às vezes longe de todo mundo. Aí você acha, me abandonaram. Não, não é as pessoas que estão te abandonando ou te deixando de lado, não. É o próprio Deus que queria que isso acontecesse, para que você pudesse ter um verdadeiro encontro com Ele, ter experiências novas com Ele. Então muitas vezes Ele vai tirar sim coisas, né, e pedir para que você obedeça. Se você não obedece, Ele vai esperando, Ele vai esperando, Ele vai esperando, e chega uma hora que Ele vai te puxar. Ele vai te puxar sempre para a presença dEle. Então é isso, que você venha ficar com essa palavra no teu coração. Ouça a voz de Deus, obedeça aos comandos dEle, para que enfim Ele realize os propósitos que Ele tem na sua vida. Amém? Deus te abençoe.